O número de conflitos na área rural brasileira é alarmante. É o que revela um levantamento feito pela Pastoral da Terra. 70 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo em 2017, o que faz do Brasil o país mais violento para as populações camponesas em todo o mundo, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Os dados demonstram que essa realidade só se agrava desde 2013, quando foram registradas 34 mortes. O estudo aponta o crescimento de assassinatos em massa como método para acabar com grupos que atuam em defesa de direitos. A Pastoral destaca 4 massacres ocorridos na Bahia, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Desde 1985 foram 46 massacres, com 220 vítimas. E para falar sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Kleber Lopes. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. Bom, como nós vimos na reportagem, os dados são alarmantes e o Brasil já ocupa esse ranking aí há muitos anos. É um problema difícil e complicado de reverter esse cenário, né? Claro, o tema da violência no campo é uma parte do tema violência no contexto geral do país. Quer dizer, assim como nós temos a violência urbana, que tem causas sociais, causas históricas, a violência no campo, de igual maneira, tem essas mesmas causas, ou seja, o Estado, ao longo da história, não cumpriu o seu papel, quer seja na documentação das terras, quer seja na implementação de uma fiscalização adequada. Isso criou, lamentavelmente, uma cultura de ocupação desordenada das terras no país. Em algum momento da história, o Estado até fomentou essas ocupações dentro de uma perspectiva econômica, dentro de uma perspectiva de que essas terras ocupadas seriam produtivas e não fez o dever de casa, ou seja, não cuidou para que essas ocupações fossem regularizadas, para que as terras ocupadas fossem devidamente documentadas. Então, isso tudo acabou criando esse ambiente, né, de desordem social e que as pessoas acabam sendo vitimadas, como nós estamos vendo na reportagem. Agora, a região norte e nordeste, parece que essas duas regiões são as mais atingidas no país. Sim, exatamente por conta da densidade populacional menor. Quer dizer, essas regiões do país ainda possuem imensas dimensões territoriais desocupadas, sem documentação, e com uma cultura de ocupação irregular muito presente. Nas demais regiões do país, há um adensamento maior na zona rural, as propriedades são menores e mais ocupadas. Isso impede, em alguma medida, a ocupação irregular. Agora, entre as vítimas estão sem terra, fazendeiros, também quilombolas e indígenas. A penalidade, né? Existe alguma diferença? Não. Em princípio, toda morte configura crime contra a vida, não é? E a vida, no primeiro momento, a vida não tem valor diferenciado em razão da raça, da cor, da condição social. A vida tem o mesmo valor. O que pode acontecer em determinado contexto é que, no caso dos indígenas, por exemplo, pode acontecer que o crime se volte contra a própria etnia indígena. E aí, nesses casos, o crime seria de competência da Justiça Federal e não da competência da Justiça Estadual. Agora, a impunidade é um fator também preocupante, porque eles acabam agindo mais, os criminosos, porque há uma certa impunidade e uma dificuldade também do Estado em identificar esses criminosos? Claro, a impunidade seguramente é um dos fatores criminógenos, ou seja, é um dos fatores que estimulam a criminalidade. E a impunidade nesse tipo de crime especificamente, ela é marcante exatamente porque os crimes acontecem em áreas distantes da zona urbana, a investigação fica mais difícil, há ali naquelas regiões uma espécie de lei do silêncio imposta pelas pessoas que dominam aquelas regiões e tudo isso faz com que o esclarecimento seja dificultado. Agora, uma última pergunta difícil, né? Como reverter esse cenário em que o Brasil se encontra hoje? O Brasil é o país do mundo
né, onde ocorre esse tipo de crime. O Brasil lidera o ranking. Veja bem, isso tudo passa necessariamente pelo implemento de uma política nacional destinada a regularizar as terras que foram ocupadas de maneira irregular. É preciso regularizar isso. É preciso criar uma política séria de reforma agrária no país e não esta farsa que nós temos presenciado ao longo dos últimos 30, 20 anos. É preciso que as pessoas que sejam assentadas recebam do Estado condições mínimas de cultivo, de formação. O movimento sem terra no Brasil hoje virou um movimento ideológico que não tem vocação agrícola. A bandeira ideológica da ocupação da terra por si só não resolve o problema. É preciso que haja um conteúdo de assessoramento para que essas pessoas possam efetivamente ser mantidas na terra. Porque é a cultura da ocupação irregular, né? Sim, claro, as pessoas ocupam irregularmente, vendem a área ocupada, comercializam isso e não conseguem produzir nessa terra o que seria o grande ganho para o país no que toca à produção agrícola. Maravilha, doutor Kleber. Obrigada pelas informações e até a próxima. Estou sempre à disposição.